Bem, boa tarde a todas e a todos presentes e virtualmente nessa sessão do Minhoca Imagem, que é muito especial, né, Gileide? E a gente vai ter a oportunidade de discutir um caso muito interessante, e mais do que um caso interessante, nós vamos ter a oportunidade de iniciar um processo de colaboração interinstitucional que eu vejo da melhor maneira possível, né, Gileide? Que, como sempre, está aqui do meu lado para coordenar os trabalhos. Exatamente, era um desejo nosso a gente ter sempre mais colegas nos acompanhando, né? E hoje a gente tem aqui os colegas de Ribeirão Preto, doutor Marcos Simões, meu amigo e irmão, está aqui hoje, vai apresentar um caso que ele acompanha lá em Ribeirão Preto e que nossas residentes vão apresentar. Então, é um grande prazer, Marcos e sua equipe aí de Ribeirão, muito obrigada pela participação, que bom estar aqui com vocês. Então, para apresentar o caso hoje, temos a doutora Fernanda Moraes, que vai apresentar o caso, e no final a doutora Júlia Salesi vai fazer um resumo sobre as principais opções terapêuticas nesse caso. Então, vamos começar, doutora Fernanda, por favor. Está bem. Bom dia a todos. Então, eu vou fazer a apresentação inicial do caso. Então, o caso clínico, ele trata-se de uma paciente feminino, 78 anos, SMA, natural de Araraquara. A paciente ela iniciou com um quadro de dispneia aos esforços, em torno de 5 anos, e foi avaliada aqui no Instituto. No exame físico, o que chamava a atenção era a presença de um sopro rude, em foco aórtico e aórtico acessório, e um mais suave sistólico em foco mitral. Então, foi levantada a hipótese diagnóstica de uma valvulopatia mitral. O paciente também, na época, realizou uma coronariografia, em que não foi identificado lesão coronária. Infelizmente, a gente não dispõe do filme para apresentação. Foi iniciado, então, o tratamento clínico dessa paciente. Em janeiro de 2022, ela foi internada por uma piora do quadro basal da dispneia e recebeu alta com prescrição de diuréticos e orientada a buscar o cardiologista que ela vinha acompanhando, que tinha aventado a hipótese de uma amiloidose cardíaca. Atualmente, essa paciente está em classe funcional 2. Em relação aos antecedentes pessoais, ela tinha hipertensão e dislipidemia. Vários familiares com uma história de cardiopatia, porém numa idade mais avançada. Em medicações de uso contínuo, ela fazia uso da pitavastatina, 2 mg à noite, o Vastarel, 80 mg pela manhã, Celozoc, 50 mg de 12 em 12, espironolactona, 25 mg pela manhã, e ela havia interrompido o uso da furosemida por questões associadas à hipotensão. Em relação ao eletrocardiograma dessa paciente, o que vocês acham? Será que esse eletro ele é sugestivo de amiloidose cardíaca? Posso perguntar para a doutora Mariana ou deixa o pessoal sofrer um pouquinho? Vamos perguntar para o doutor Marcos. Então, a doutora Mariana está aqui conosco? Mariana, por favor. Doutora Mariana, para quem não conhece, de Ribeirão, ela é chefe da seção de eletrocardiografia aqui do Dante Pazanese. Por favor, Mariana. Alô? Está funcionando? Tá, né? Bom, a gente vê que tem um ritmo sinusal. Tem uma P precedendo que daqui parece que ela está um pouquinho aumentada, sugerindo um pouco de aumento de átrio esquerdo, tem um sinal de Morris ali, e onde a P continua um pouco mais alargada. Ela tem sinais aí de sugestiva de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Ela não tem uma baixa voltagem no plano frontal, e ela tem uma alta voltagem, na verdade, nas precordiais, né? Ela tem, se for ver agora, ela tem um sinal que a gente chama de pegueirolopreste. Se pudesse voltar para o eletro lá, agradeço. Aqui na tela ele está aparecendo. Tá. Podia botar o slide de volta na tela principal, por favor? Estou tentando, doutor, só um minutinho que está com um apontador aqui. Mas é lá no audiovisual, não é o seu. Foi? Aqui na tela ele está aparecendo para mim, galera. Agora sim. Obrigada. Então, ele tem até que ampla voltagem, né?
principalmente nas precordiais. Ela tem um sinal aí que a gente vê o S do V4 com o S das outras derivações à direita, que dá maior, que chega aí quase a 30, que é um sinal, inclusive, de sobrecarga de ventrículo esquerdo também. E pelo Cornell, ele também, ela teria uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, por esse eletro, ela tem ampla voltagem nas precordiais, sugerindo sobrecarga de ventrículo átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Perfeito. Edilide, isso ajudou ou atrapalhou o diagnóstico de amiloidose? Pois é, na verdade, todo mundo pensa em amiloidose, pensa em baixa voltagem, mas, na verdade, baixa voltagem é encontrada num número pequeno de pacientes, principalmente na forma de cadeias leves, nas formas mais avançadas da doença, e a gente não deve esperar sempre, ela é um bom sinal para diagnóstico, mas a gente deve pensar apenas uma minoria tendo baixa voltagem. Então, ter um pouco de hipertrofia ventricular, principalmente no paciente hipertenso, não descarta essa possibilidade. Mas vamos ouvir o Dr. Marcos Simões. O que você acha, Marcos? Oi, bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. Estamos te ouvindo. Sim, ouvimos bem. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito essa oportunidade de, fazer o caso, obter a opinião do tratamento dessa paciente. Então, esse eletrocardiograma, eu acho que a colega apresentou bem, essa paciente, apesar de ter vindo com essa potencial encaminhamento aí de suspeita da amiloidose, tudo que a gente observou coisa complementar até na clínica dela, não tinha nada a ver com a amiloidose. Eu sugeria a visita do eletrocardiograma, foi uma peça de evidência, nós interpretamos como indicativo, não indicativo de amiloidose, tá mais preocupado aí que houver especialmente de parede, mais para hipertrofia ventricular mesmo do que uma doença infiltrativa. Vejo aspectos aí que essa é a nossa percepção aí, da mesma forma como documentada. Perfeito. Eu queria só acrescentar, Edilide, Sim. essa paciente ela evoluiu fora da clínica dela. Ela hoje está em classe funcional 3, mais persistente, já internou mais 2 vezes por questão. E está hoje com dose mais alta de furosemida, com manifestações congestivas da direita, né? Tem uma direita inferior, mais um pouco de congestão visceral, já está tomando 160 miligramas de furosemida, um certo grau de teórico renal, então, na verdade, ela teve uma progressão de fato nos últimos meses, desde que fez essa primeira história. Perfeito. A gente tinha colocado na evolução, né, que ela está atualmente com uma classe funcional mais alta. Mas vamos em frente. Então, vou continuar. Não estou conseguindo passar, doutora. Acho que o pessoal do audiovisual vai passar. Está movendo. Pode avançar. Então, agora, a gente tem o doutor... Vamos convidar o doutor Tito para discutir sobre o primeiro eletrocardiograma. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer poder participar da Minhoca Imagem. Obrigado, doutora Edilide e doutor Ibrahim, pelo convite. E vai ser um prazer a gente mostrar umas imagens feitas em outro serviço, super bem gravadas, de fácil interpretação. Então, o primeiro exame é um paraesternal longitudinal. A gente consegue ver o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a aorta e ato esquerdo. De cara, a gente já consegue ver várias alterações aqui nesse exame. Então, tem uma calcificação e espessamento aqui do folheto posterior da válvula mitral, também um discreto espessamento do folheto anterior. E, aparentemente, se todo mundo olhar com bastante calma, uma aceleração da via de saída, promovendo aqui um aliase nessa região. Seguindo aqui com o sinal da seta, a gente já consegue ver que durante a sístole, onde a válvula mitral deveria estar completamente fechada, eu consigo ver um deslocamento do folheto anterior e um pouco do aparato subvalvar na direção do septo, nesse segmento basal da parede anteroseptal, configurando aqui esse movimento anterior sistólico da válvula mitral. Bem claro aqui nessa imagem. Fazendo um eixo curto só para mostrar também um aumento da espessura do ventrículo esquerdo. Então, consigo ver que tem algumas regiões, como essas aqui, que
a setinha está andando são mais prevalentes, um aumento mais importante da espessura nessas regiões, uma fração de ejeção visualmente conservada, só o ventrículo direito com uma discreta disfunção sistólica, pelo menos aqui de ponto visual. Mostrando mais uma vez com a seta o movimento anterior sistólico, a gente consegue ver também nesse 4 câmaras, lembrando que aqui as câmaras direitas, aqui as câmaras esquerdas, abrindo quase um pouquinho aqui a via de saída, eu consigo ver esse movimento anterior sistólico bem claramente. Ele se movimenta na direção do septo, promovendo uma redução da área onde ia passar o fluxo, e aqui uma aceleração. Foram feitas medidas em vários segmentos, como é preconizado, para a gente encontrar as áreas de aumento da espessura. Nem sempre é só uma região, um segmento ou uma parede, então a gente consegue ver aqui, tanto em parede lateral, no septo, e em parede inferior, chegando ao maior diâmetro em 20 milímetros, mostrando uma distribuição bastante difusa desse ventrículo esquerdo. Avaliação da função do ventrículo direito. Não vejo um espessamento tão significativo da parede do ventrículo direito, mas a gente vê que sobra um certo volume, tem uma função sistólica discretamente reduzida. Um aumento moderado biatrial também, tanto do átrio esquerdo quanto do átrio direito, e uma válvula tricúspide com uma movimentação preservada. De refluxo tricuspídeo tem um refluxo moderado e uma PSAP estimada em 95 milímetros de mercúrio, demonstrada aqui na frente. Então, a gente tem uma IT moderada e uma hipertensão pulmonar também sugerida pelo exame. O fluxo na via de saída, mais uma vez com Doppler, a gente vê aquela aceleração exatamente na região onde tem o SAM, e foi medido um gradiente em torno de 57 milímetros de mercúrio, configurando aqui um grau obstrutivo dessa situação, né? Mais uma vez aqui, 57 milímetros. Adicionado a isso, a gente também teve uma análise desse refluxo mitral, foi considerado um refluxo mitral de grau moderado, e um mecanismo muito relacionado a esse SAM. Lembrando também, por causa dessa Perdão, não ouvi? O pessoal não está ouvindo o som do Dr. Tito lá à distância. Vocês podiam dar uma forcinha para nós, por favor? Rafael, o som não está chegando nos sites remotos. Tenta Voltou? Agora ouvindo, Marcos? Câmbio. Sim, obrigado. Ok. Refluxo mitral moderado. Mais uma vez aqui o 4 e 2 câmaras, mostrando a calcificação da válvula mitral, do aparato mitral. Uma estenose mitral discreta associada ao quadro. Então, aumento da espessura em alguns segmentos do ventrículo esquerdo, uma discreta disfunção sistólica do ventrículo direito, fração de ejeção do VE preservada. O strain também deu reduzido, acabei não comentando previamente, mas tinha um strain discretamente reduzido no VE, um aumento moderado biatrial com esse gradiente na via de saída de 57. Só isso. Quem está nos assistindo é a doutora Mina, é isso que fez o exame ou não? Oi, gente. Olá, Mina, tudo bem? Estou te ouvindo. Você quer fazer algum comentário sobre o eco, Mina, por favor? Eu estou aqui atenta, é um prazer. Que bom. Obrigada pela sua presença. Esse primeiro exame até foi feito fora da instituição. Eu tenho da instituição aqui, é muito semelhante. Acho que não vale a pena acrescentar nada agora, de mim, para vocês. Eu mostro alguma imagem extra junto com a imagem do procedimento dinâmico. O que você acha? Ok, excelente. Deixa eu lhe perguntar, Mina, eu achei estranho nesse eco, acho que o ecocardiograma é um exame bem decisivo para o diagnóstico de miocárdia hipertrófica, e esse exame acho que é definitivo nesse aspecto, mas já achamos estranho esse aumento de ventrículo direito, não era esperado, né? Você quer fazer algum comentário? Está fora do contexto essa história aqui, né? Pois é, tem um grau de regurgitação tricúspide com a válvula um pouco espessada, que pode até, né, inicialmente gerar uma confusão se as câmaras direitas sofrem pela reverberação da regurgitação tricúspide. Mas era muita disfunção de câmaras direitas para a doença esquerda. Pensamos isso, Eduardo, mas vai comentar. Depois do CAT, como é que nós interpretamos? Tá bom, ok.
Vamos então começar com a cintila com pirofosfato. Você quer fazer algum comentário, Tito? Não, só isso. Lhe chamaria atenção esse ventrículo direito ou não? Eu achei um aumento discreto da parede. Não me pareceu importante. No início, eu acho que eu não daria tanta importância assim. Não Apesar daria de ter importância. CT, sim. Tem até certo grau de dilatação do anel tricúspide, o que parece aqui. Mas não dei muita importância para esse ventrículo direito. Posso estar enganando. E vocês continuam com o diagnóstico de amiloidose? Na verdade, a gente nunca teve esse diagnóstico, né? Simões foi fora do serviço dele que fizeram essa hipótese, mas de todo jeito é uma paciente idosa, o diagnóstico hipertrófica feito numa idade avançada, com um eletro sem muita hipertrofia ventricular esquerda, né? A gente tem que descartar de qualquer forma por ela ser idosa, mas com obstrução de via de saída, com SAM, realmente não pensaria, a hipótese está cada vez mais remota. Se eu fosse te pagar um café, Tito, e falasse para você, te pagar um café, você me contar o que você acha que é, o que você diria? Eu tenho duas coisas. Primeiro, eu vou dar opinião, né? Eu pensaria mais em hipertrófica também, né? Essa cardiopatia hipertrófica, até pelo certo perfil de contratilidade, eu pensaria mais em hipertrófica, não teria tanto direção para amiloidose. Uma pergunta que eu tenho para fazer, a gente sabe que tem vários artigos com ligação entre a estenose aórtica e amiloidose, né, no caso do acometimento valvar. Nesse caso, a gente não tem um acometimento tão significativo da válvula aórtica, mas tem um acometimento de calcificação, alguma certa alteração da válvula mitral. Existe esse relato de relação de amiloidose com acometimento da válvula mitral ou é só em relação à válvula aórtica? Isso eu nunca vi. Mais válvula aórtica. A gente diz que tem 3 cenários que a gente pensa que deve pesquisar a amiloidose sempre. O cenário da ICFEP, né, no paciente idoso, a situação de miocardiopatia hipertrófica, aliás, a gente já viu alguns pacientes que inicialmente, amiloidose, que aparentavam no início eram hipertróficos, né? E depois a gente chegou à conclusão que era amiloidose. E o terceiro é da estenose aórtica, principalmente aquele com baixo fluxo, baixo gradiente. Não tem o cenário da mitral aqui, não. Esse segundo cenário que você mencionou, são coisas que nós já vimos, nós dois discutindo o caso da nossa prática aqui, né? Que começa e muda ao longo da evolução. Mas não era o esperado ter um gradiente significativo como essa paciente tem. Então, essa paciente realmente não lembra muito a amiloidose, mas o Marcos Simões vai nos mostrar agora a cintilografia com piro. Queria fazer Paulo boa. fala. Tito, só voltando aí na imagem do eco, queria fazer um comentário. Você achou talvez um pouquinho mais hiperrefringente esse septo interventricular? Chamou atenção ou não muito? Isso é um sinal que muita gente cita nas apresentações. Não existe nenhum padrão característico. Uma doença tem esse padrão de septo, pelo menos no eco, não. Então, a gente fazendo a ressonância, a gente presta bastante atenção no septo, nas alterações nas sequências, mas no eco a gente não leva isso em consideração para um diagnóstico fixo de uma doença. Então, hoje mesmo a gente fez um exame de uma paciente renal crônica e ela tem um aspecto semelhante, por exemplo, a uma pessoa que tem amiloidose, aquele mais crisp, né, mais sparkling, mas não fecha o diagnóstico para nenhuma doença. Então, no eco não leva em consideração, diferente da quando a gente faz a ressozinha. Ok. Então, vamos ouvir o doutor Marcos Simões mostrando a cintilografia. Primeira imagem, por favor, passa, doutora. Eu acho que, antes de mostrar a imagem, vale a pena comentar veja bem, essa paciente vem encaminhada para eu fazer uma avaliação adicional, na minha opinião, o colega suspeitou de amiloidose. O colega fora aqui para dar o colega da cidade. E é interessante a gente fazer o comentário que um paciente com esses detalhes clínicos, imagens ao momento, a cintilografia com pirofosfato, eu acho que ela está deslocada. Eu acho que não seria o exame mais útil nesse momento, mas para ser feito, né? Nosso posicionamento seria muito mais útil para progredir na investigação diagnóstica na ressonância, de aspectos de atuação específica, do que a cintilografia. Perfeito. A cintilografia, ela pode eventualmente até dar negativo e ainda ser amiloidose. E ainda ser amiloidose. E assim, sequencialmente, seria a investigação de cadeias leves se a gente tivesse uma suspeita forte de amiloidose, que não é o caso, né? Mas vamos ver. Iria ter outro exame de imagem, né? Perfeito. Mas é interessante, acho que apresentar, e eu estou até bacana, porque, na verdade, foi a cintilografia que fez com que o colega, que ele também pediu muito precocemente o exame, acabasse suspeitando e justificasse essa suspeita
oscilografia, pode voltar na imagem anterior, por favor? Isso. Veja bem, é uma imagem, nas imagens planas, somente essa mais à esquerda, que é o tórax anterior, existe um certo grau de aumento de captação, de acúmulo de espaço, na região cardíaca. Mas o fato é que essa captação em área cardíaca, você até faz pelo DNA, alguma coisa pelo grau 2, pelo grau 3, mas está tudo em pouco sanguíneo. Então, quando a gente olha a imagem seguinte, por favor, a gente vê que nas imagens tomográficas, do espectro, toda a atividade miocárdica, na verdade, ela está dentro das atividades ventriculares, mas não marca as paredes dentro do CRP, mostrando que esse exame não é compatível com o diagnóstico de amiloidose cardíaca, não é sugestivo. O problema, é bom que eu mencione aqui, é que esse é uma segunda imagem de cintilografia que essa paciente fez, sendo que ela tinha um outro exame, praticamente com as imagens idênticas, só que o colega ela usou, a partir das imagens planas, só usou imagens planas para fazer análise, e achou que era amiloidose baseada nas imagens planas, sem valorizar as imagens de espectro. Então, ele criava o meu bola, ele achou que era amiloidose por conta do período de grau 3 nas imagens planas, mas não havia confirmação da captação no miocárdio. Esse exame que nós estamos vendo agora foi feito a posteriori e foi elaborado de forma bem adequada, mostrando que não era sugestivo de amiloidose, porque as imagens tomográficas não confirmam acúmulos de fosfato em tecido miocárdico, ela é muito sanguíneo. Então, na verdade, esse exame, para essa apresentação agora, que o segundo, a cintilografia 3, afastou, né, do ponto de vista do que a cintilografia pode mostrar, afastou essa suspeita de amiloidose baseada puramente nesse exame. Perfeito. Acho que só serviu para a gente primeiro a gente lembrar que está deslocado, que a gente não deveria ter pedido a cintilografia aqui, até numa época que a gente tem dificuldade de conseguir o piro, né? A gente está economizando bastante. Seria a ressonância o próximo exame a ser feito. E o segundo, que as imagens planas, quando mostram um pouco de captação, a gente precisa confirmar com a imagem SPECT, que às vezes é o pulso sanguíneo que dá essa ideia de que tem alguma captação. Não é isso? Então, vamos à ressonância agora. Então, agora o Dr. Ibrahim vai discutir um pouquinho sobre a ressonância. Doutor Ibrahim, por favor, esclareça essa história do ventrículo direito. Pois é, vamos olhar o ventrículo direito. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ibrahim, sou R1 da ressonância aqui do serviço. R1. E vou mostrar esse exame feito fora, que está muito bom, diga-se. Acho que todo mundo vai ter a oportunidade de perceber que o exame está muito bem feito. Isso eu acho uma coisa interessante. Como sempre, a gente vai começar nas imagens à esquerda, que são cortes transversais do tórax, são as imagens localizadoras, que servem para a gente ter ideia de algumas coisas que podem ser interessantes. A primeira delas é a falta de derrame pleural, falta de derrame pericárdico, e a gente já percebe que tem, sim, algum aumento de espessura pela ressonância, né, Tito, do ventrículo direito. Mas chama atenção mais, sem dúvida, o aumento de espessura do ventrículo esquerdo e a remodelação dos dois átrios. A gente percebe que os átrios estão com diâmetros aumentados. Essas outras imagens já começam a fazer um pouco da tal da caracterização tecidual, que a gente tanto bate o martelo, né, Paulo, que a ressonância é forte. Essas imagens da esquerda, as duas imagens da esquerda, elas têm mais sinal, elas são mais anatômicas, por assim dizer. Então, a gente percebe, e nestas a gordura aparece branca, como a gente pode observar na parede do tórax. Vejam aqui o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio esquerdo. E essas imagens da nossa direita são mais imagens propensas a mostrar edema. Então, o doutor Edileide tem um caso de hipertrofia transitória para miocardite. As imagens de edema podem dar uma sugestão que se fosse isso, por exemplo. O que chama atenção aqui é um pouco do aumento da intensidade de sinal do átrio, mas o átrio e o ventrículo sempre têm intensidade um pouquinho diferente, mas praticamente a gente não viu nada que indicasse edema. Em seguida, vamos partir para as imagens do coração em movimento. São cortes no eixo curto, da ponta para a base. Então, nós estamos começando a ver a contratilidade.
Vejo que a contração tem um volume sistólico bastante reduzido, né? Uma contração talvez até um pouco mais que o normal, se a gente for ser muito rigoroso. Vejo que a contração, não existe uma área específica até aqui de redução mais acentuada do volume ao final de sístole, mas nós veremos isso depois. Já do ponto de vista visual da ressonância, dá a impressão que o ventrículo direito contrai satisfatoriamente. Chama mais atenção um pouco do aumento da espessura da parede do que propriamente uma redução da contratividade, mas o Paul vai comentar isso em seguida. Vamos agora para os cortes 4 câmaras e 3 câmaras. No 4 câmaras, a gente observa aqui a versão em negativo, né, daquele comentário que o Tito fez, de que tem cálcio no anel valvar mitral, e poucas vezes se vê pela ressonância um SAM tão bonitinho como a gente vê aqui. E, ao mesmo tempo, notem, por favor, neste ponto, esse turbilhonamento de sinal, que é esse sinal escuro. A ressonância mostra o fluxo com um sinal brilhante, desde que ele seja laminar, da maneira que nós estamos acostumados, que seja, ou pelo menos acostumados, não, mas que deveria ser normalmente no interior do corpo. Quando existe algum turbilhonamento, como aqui existe, nós vemos então essa área de sinal perturbada, fica essa ausência de sinal. E o 3 câmaras é bastante facilitador para o trabalho do Paul. Eu pedi para ele fazer comentários depois que eu mostrasse as imagens. Então, nós temos aqui o átrio esquerdo, o plano da válvula mitral, o ventrículo esquerdo, o plano da válvula aórtica, a aorta. Notem mais uma vez uma discreta limitação mesmo da abertura, né, Tito, desse folheto posterior, com essa calcificação do anel valvar mitral. Mas notem esse turbilhonamento na via de saída, e ao mesmo tempo que acontece esse turbilhonamento na via de saída, como o Tito comentou, nada na válvula aórtica, mas sim na via de saída do ventrículo esquerdo, notem que ao mesmo momento tem um jato escuro que vem do ventrículo para o átrio. Observem aqui, ele vem dirigido contra a parede posterior e turbilhona, ou seja, o mesmo fenômeno que provoca essa estenose na via de saída, provoca o SAM, provoca um desalinhamento dos folhetos valvares, e nós temos aqui um refluxo valvar mitral. Então, aqui as imagens paradas, aqui é o final de diástole, aqui é o final de sístole. Vejam o final de sístole, chama atenção ao ponto escuro, o aumento da espessura em primeiro lugar, o pontinho escuro do cálcio no anel valvar mitral, o refluxo valvar mitral nesse ponto e o turbilhonamento. Eu fiz essa imagem, notem talvez ao final de diástole, para quem não tem a mesma fé na ressonância que o Tito, o Paul e eu temos, a gente talvez ao final de diástole fique mais fácil de imaginar que esse é o plano valvar aórtico. Enquanto que aqui, né, seria essa posição do plano valvar aórtico, o turbilhonamento começa abaixo dele. Em seguida foram feitas imagens de perfusão, o Gadolini vai passar por todo o músculo cardíaco sem nenhum sinal de isquemia, como vocês podem ver aqui. Notem que na última fase todo o miocárdio está contrastado. Notem, na última fase todo o miocárdio contrastado, sem nenhuma área de defeito de perfusão. E o ventrículo direito, de fato, ele parece um pouco aumentado, mas a contratilidade deu normal. O pessoal dispõe desse programa, o programa, vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa com sede na Alemanha, que fica com letreiro verde, fundo geralmente laranja, e que calcula automaticamente a fração de ejeção das duas cavidades. A fração de ejeção do ventrículo direito é ao redor quase 68%, e a do ventrículo esquerdo é de 77%. Notem que por essa metodologia empregada, o normal é de 56 a 76. Além disso, Paul, antes de passar para pedir os seus comentários, também foi feita essa série, é uma série muito interessante, que ela mede a velocidade do fluxo, a partir daí são derivadas essas curvas, e se chegou aqui que existe uma redução da área, mas isso não quer dizer que a redução da área esteja na válvula aórtica, simplesmente que tem uma redução da área efetiva de fluxo no parado subvalvar. E, finalmente, as imagens de realce tardio, que eu acho que são bastante interessantes. Aos meus olhos, eu vejo o miocárdio um pouco aumentado de espessura no ventrículo direito, não vi realce no ventrículo direito, vejo áreas de hiperintensidade de sinal, caracterizando o realce tardio, principalmente nesses pontos em que o ventrículo direito e o esquerdo se encontram de uma maneira mais íntima. Vejam, me parece ser um sinal mesocárdico, supondo, né, que adotando o endocárdio como sendo a parte do ventrículo esquerdo, o epicárdio como essa parte do septo relacionado ao ventrículo direito. Na porção central existe uma área aumentada, setinha está aparecendo? Tá.
existe essa área aumentada de sinal, e da mesma maneira, eu diria até mais sugestivo, na porção inferior do septo, onde eu tenho tanto neste corte como neste corte áreas de realce. Também parece ter um pouco mais de realce difuso, que é uma coisa que a gente muitas vezes encontra, mas ele parece estar um pouco mais situado, mas o Paulo vai ter toda a liberdade de discordar depois. E aqui a gente vê de novo um pontinho de realce no septo, mas que parece que é meio por aqui. Então, pela ressonância é isso. Achei que tem cara de uma coisa. Paulo, você quer fazer algum comentário? O Ibrahim, você não vai falar algo de drenagem anômala? Nada? Não. Primeiramente, é difícil eu acrescentar mais uma informação depois dos comentários do Dr. Ibrahim, mas só para salientar como a gente que faz o método, às vezes já vai com o pensamento de que que achados morfofuncionais sugeririam ou não uma patologia, que a gente começa a analisar não só pelo realce, sino desde os achados morfofuncionais. Então, quando o eco já mostra como as alterações morfofuncionais, como momento anterior anômalo, já começa a meio torcer mais para um quadro de cardiomiopatia hipertrófica. Mas vejam vocês como tem um ventrículo que ele é duro para abrir, não é uma diástole, é uma diástole na qual ela consegue abrir livremente, embora a função sistólica seja aumentada, mas pela ressonância tem uma restrição discreta para o enchimento ventricular, que determina assim um padrão diastólico significativo, uma dilatação bilateral e uma clínica muito sugestiva também. Não é muito frequente, mas em mulheres a gente costuma ver um derrame pericárdico mais laminar, é normal. Em homens, é pouco frequente a gente ver essa imagem tão notória como agora, um derrame um pouquinho mais notória nos seus olhos nas imagens de cine, né? Então, acaba sendo chama mais um pouquinho a atenção, um derrame pericárdico mais laminar, que a gente não costuma ver, e também essa restrição diastólica no ventrículo esquerdo, né, para o enchimento, chama a atenção. Sim, vejam vocês também no ventrículo direito, como a espessura parece um pouquinho mais aumentada, que um pouquinho, se não fosse mais restrita a um CMH apical, que tem um componente também no ventrículo direito, não explicaria por que esse ventrículo direito teria uma espessura aumentada assim. Aí, nossas hipóteses diagnósticas, além do CMH, além desses achados morfofuncionais chamativos, como o movimento sistólico anterior anômalo, começam a ser um pouquinho mais questionadas. E aí, quando a gente chega no realce, né, que é a imagem mais interessante aí, que não tem um padrão clássico de amiloidose, né? Tem um padrão mais juncional, que a gente costuma ver, né, doutor Ibrahim, nos pacientes com CMH. Mas o que me deixa muito incomodando na imagem é justamente esse acometimento do ventrículo direito, né? Que não é uma coisa que a gente costuma ver tão notoriamente tão difuso, né? Porque vocês vejam que a espessura aumentada do VD não é restrita à porção apical, não é restrita, é uma questão mais difusa, tá? Então, muitas vezes a ressonância magnética não estuda o livro, não estuda a diretriz e todos os critérios diagnósticos das doenças, mas pela ressonância magnética, além dos achados morfofuncionais de movimento sistólico anterior anulo, que não me deixa um pouquinho essa dúvida, gera esse aumento da espessura no ventrículo direito e que poderia ser justificado por alguma doença infiltrativa, né? Marcos, você quer agora mostrar o cateterismo do paciente ou não? Edilei, eu convidei, como eu tinha te comentado, o nosso epidemiologista, o Moisés Oliveira Filho, e ele poderia, então, mostrar o cateterismo e os detalhes que ele tiver para a parte dominante. Perfeito. Lembrando só que também, eu pedi para a professora Nina deixar preparado, se eu depois compartilhar, até mostrar, conforme foi a evolução do caso, ela tem intraprocedimentos aí. Perfeito. Esse é um detalhe aí da anatomia pulmonar. Perfeito. Obrigada, doutor Moisés, pela sua presença. Estamos aguardando o seu exame. Moisés, que além de um excelente intervencionista, ele foi um maravilhoso presidente de regional do SOCESP em 2016, 2017, né, Moisés? Eu acho que foi lembrar aí. Boa tarde a todos. É sempre bom ver vocês aí. É bom você ter amigo que sempre está falando bem da gente, né? Eu
compartilhar. Né? Tem aqui bandeja de compartilhamento, uma setinha para cima. Lado direito. Não está aparecendo nada. Se você quiser, o CAD também na minha tela aqui, mas é isso que eu estou falando. Tá. Não está aparecendo essa opção para mim aqui. Na extrema esquerda, na extrema direita, compartilhar, lá em cima. Não aparece? Mesmo quando eu coloco no... Quando você corre um pouco seu mouse na tela, do lado do microfone não tem uma setinha para cima? Tem. Isso é uma setinha que é a bandeja de compartilhamento. Ah, tá certo. Ok. Está aparecendo aí? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Aí, peraí, exatamente. Pronto, agora sim. Vocês estão vendo? Ainda não. Moisés, eu tive a impressão que você clicou nela, mas não está aqui. Deu para ver agora? Agora sim, agora estamos vendo. Tá. Eu vou colocar no modo de apresentação. Tá? Perfeito, perfeito. Pronto. Bom, essa primeira imagem aqui, nós estamos vendo, na verdade, esse já não foi o cateterismo, já foi o procedimento em que nós partimos para fazer a autorização. Tá certo? Então, eu vou mostrar primeiro as curvas de pressão. O que a gente vê aqui é o catéter já na ponta do VE, né, no ápice. A gente observa nitidamente uma pressão sistólica em torno de 240 e uma potenciação pós-extrasistólica, chegando a quase 280 após as extracístoles, espalhamentos de extracístole aqui. P2 de VE está em torno de 20 aproximadamente aqui. Agora, a gente tem o catéter. Estou com dois catéteres, né? Um dentro do VE, o catéter que eu usei para utilizar a coronária esquerda, que é um JR 3,5 guia, eu coloquei ele na via de saída do VE e pintei ele está dentro do VE lá no ápice. E a gente consegue ver nitidamente um gradiente da ordem de em torno de 110 milímetros de mercúrio. E o que é mais interessante a gente observar é que depois dessa historia a gente observa no de Brock-Morrow, em que a gente observa um aumento da pressão no ápice e uma diminuição na via de saída. Do aumento do hidroturismo, a gente vai observar o quê? Um aumento do gradiente. E a gente nota isso. Durante essa vascularização sistólica, a pressão vai de 80 dentro do ápice do pé e 280 na via de saída. Isso é uma imagem muito interessante. Agora, a gente tem só uma curva aqui, no momento que a gente está empurrando da via de saída do VL até a via de saída do ventículo esquerdo, o ápice do ventículo esquerdo. Aqui é o contrário, né? Aqui foi a puxada do ápice do ventículo esquerdo para a via de saída do VL, notando que a pressão aqui está em torno de 90 a 100, né? Pressão sistólica. E a gente observa o PD2 realmente em torno de 20, 24 milímetros de mercúrio. Aqui, no momento do procedimento, a gente tem a curva de pressão, o gradiente entre a horta, que está refletindo a pressão na via de saída do pé e o ápice do VE. Basicamente, em termos de curva de pressão, a gente tem isso agora com a velocidade de 50 metros por segundo, mostrando o gradiente interventricular. Eu vou agora compartilhar com vocês as imagens da angiografia. Vocês conseguem ver aí? Estamos ainda vendo a manometria. Estamos vendo a manometria. Então, eu vou ter que voltar aqui. Tem que parar de compartilhar e começar de novo. Exatamente, é o que eu estou fazendo.
Sim. O que é importante de observar, nós temos aqui dois catéteres, né? Um catéter Judith de direita, dentro do ventrículo esquerdo, na via de saída, e o catéter coax do VR, catéter perineiro coax do VR. E aqui a gente observa aqui a intensa calcificação da neurola mitral. Agora, a ventricografia, essa ventricografia a gente faz com a ventricular esquerda cranial, é para a gente alongar o cérebro e conseguir ver um ponto de discussão. E, curiosamente, dentro daquele gradiente tão intenso que a gente observou, eu não consigo ver uma imagem bem definida do occipital, porque a gente consegue ver muitas vezes. Mas a gente nota um aspecto geográfico hipertrófico difuso, né? Tem um esvaziamento quase completo da cavidade durante as pistas. E agora, aqui eu acho que só em termos de resumindo, né, a gente tem uma descendente anterior, o nosso foco aqui são esse grande septal, tem um pequeno septal um pouquinho antes, e basicamente isso a gente tem também uma lesão discreta aqui no segmento médio da VA, e uma obstrução desse terceiro septal, né? Quarto septal, uma obstrução de uns 40%, 50%. Bom, basicamente o que a gente tem é isso. As próximas imagens são do procedimento em si. Eu não sei se vocês querem que a gente passe agora ou não. Acho que poderia passar. Ela chegou a fazer a alcoolização, Moisés? É isso que eu vou mostrar. Bom, eu acho que inclusive eu vou contar com a ajuda da Nina, porque deixa eu colocar na imagem aqui. Nosso foco é esse primeiro septal, esse segundo septal, na verdade, né? Deixa eu pegar a imagem adequada. Nesse momento aqui, ó, foi passado por cirurgia, um guia de 300 centímetros, 0,014, no ramo septal, nesse maior ramo septal. Aqui nós temos um cateter over the wire, 2,5, 2 por 15, insuflado. Foi tirado o fio de fazer a injeção pelo meio do cateter. Esse cateter over the wire é um cateter que permite isso. Agora a injeção, mostrando que realmente todo o ramo septal está bem visto, né? Então, nesse momento, agora eu passo a fala para a Nina, para que ela possa mostrar por que a gente não fez a autorização septal nesse caso. Perfeito. Obrigada, Moisés. Vou parar de compartilhar aqui. Edileide, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Eu vou mudar, então, o compartilhamento agora para mim. Vamos ver se a gente tem todas essas habilidades aqui. Tem uma imagem minha já aparecendo ali. Ah, sim, estamos vendo. Então, só para reforçar que nós discutimos esse caso no nosso partido de hipertróficas, nós temos um grupo recente que vai fazer quase 2 anos, com discussões com o cirurgião cardíaco, com o dinamicista, que é o Mike César, o ecocardiografista, o cardio da reabilitação, tem sido muito interessante. Dentre outras especialidades, até o cardiologista da UFO. Mas, nesse caso, quando discutimos, nós optamos, né, todos por tentar a organização cultural e sabendo que o septo é um septo homogêneo. Mas, como o doutor Ibrahim apontou muito, bem lá na ressonância, o rompimento sistólico anterior relacionado à posição mais alta do septo era claramente um mecanismo obstrutivo, qual a gente poderia agir. Mas, então, isso levou Moisés uma responsabilidade de atuar na função mais alta possível do septo ventricular. Eu acho que Moisés sempre fica com raiva do ecocardiografista. Até Moisés. Eu estou mudando imagens? Está sim. E aí, só lembrando, então, porque agora esse septo que eu vou mostrar é para procedimento, as imagens dele chamam
vocês, porque está dando eco. Vou desligar, mas é só um minutinho. Não, mas eu acho que está sala. Dando muito eco, né? Ó, e vou parar o compartilhamento também, que eu acho que era isso aqui. Eu acho Para que o sim, eco é. intraprocedimento. Acho que agora sim. Esse é um cateter over the wire, que ele tem uma via para o balão e outra para a extremidade distal, que a gente pode insuflar, que a gente pode injetar qualquer substância através do catéter, né? Diferente do catéter que a gente costuma usar na angioplastia, né? Que é o rápido da troca. Então, a gente coloca o catéter, um fio guia longo, tira o fio guia, deixa o catéter lá insuflado e, através dele, a gente joga o contraste ultrassônico. Aí que a mina pode fazer a avaliação pelo ultrassom se aquela região irrigada por aquele septal que está obstruído pelo catéter e foi injetado o contraste é o responsável pela região que está causando a obstrução. E nesse caso não era, como vocês podem ter percebido, era essa artéria que irrigava um ponto mais medial do septo. Tinha apenas mais um septal, um pouquinho antes desse, que era muito fino, extremamente fino, era um septal menos de 1,5 milímetro, a gente optou por não cateterizá-lo, porque não ia redundar em a gente conseguir tratar. Lembrando que a gente tem que colocar o catéter até pelo menos ao segmento proximal médio do vaso, permitir o fluxo na DA durante a insuflação e evitar que haja o refluxo do álcool durante a insuflação. Então, ele tem que ter um certo calibre, no caso, não ia permitir. Tá? Foi por isso que a gente optou por aí abortar o procedimento e tentar outras formas de tratamento. Deixa eu ver se eu passo novamente a imagem, só para vocês terem noção do calibre desse septal. Ó, esse foi o septal grande que a gente insuflou o catéter e jogou o contraste ultrassônico através dele, né? O outro septal, nós temos 2 septais aqui, ó. Deixa eu parar essa imagem aqui. Tem um pequeno septal aqui e outro pequeno septal aqui. Então, a chance de eu conseguir passar um fio guia e depois colocar um catéter é mínima, muito reduzido. O calibre é muito pequeno, então essa é uma limitação do método, a gente não poderia seguir em frente. Se fosse esse o responsável, acho que não teria problema nenhum a gente fazer a alcoolização. Mas no caso, esses 2 aqui, que muito provavelmente são os 2 que irrigam aquela área, tecnicamente, não é factível. É isso. Obrigado. Perfeito. E essa, acho que já está funcionando. E essa paciente tinha o Marcos nos falou que ela tinha uns sinais de insuficiência cardíaca direita, né? A ressonância colocou no laudo uma possível drenagem anômala que podia estar contribuindo para isso. O que você achou, Ibrahim? Na realidade, foi o único exame que chegou a falar sobre essa possibilidade. Eu achei melhor não comentar, porque essa parte não foi... Como o exame foi feito dirigido mais para avaliar o músculo, não deu para caracterizar perfeitamente essa drenagem. Talvez tenha sido uma impressão que a pessoa no console possa ter tido, que a gente não conseguiu identificar tão bem aqui. Nós estamos com a doutora Letícia, que poderia nos falar, você acha que o melhor método de diagnóstico de drenagem anômala é o eco transesofágico mesmo, Letícia? A Ibrahim está dizendo que é atomo. Está sem som, Letícia. O ecoesofágico acho que dá um bom diagnóstico, consegue visualizar bem. Agora, o porquê ela estaria com uma hipertrofia ventricular direita, só se ela já tivesse evoluído com HP. Teria chances, dependendo do número de veias pulmonares, né, que ela estivesse drenando anômala. Porque já com 78 anos, logo que faz o diagnóstico, quanto mais precoce, menos chance de evolução para HP. Poderia sugerir uma HP e aí virar uma hipertrofia ventricular direita. Mas eu não sei aí da parte da miocardiopatia hipertrófica se o acometimento do VD estaria tão evidente como está agora. Qual era a pressão pulmonar, Tito? A PSAP
calculada foi em 95. 95. Estimou não me em engano. 10 o ato direito, né? Estimou em 10 o ato direito. Na verdade, eu olhando as imagens, não me parece que na diástole, né, onde a gente faz a medida, não me parece que a espessura é tão grande, né, doutor Ibrahim? Na contração, a gente vê que parece que a massa, digamos assim, do ventrículo direito, ela é aumentada em relação ao que a gente vê de mais normal. Mas parece que ele tem um aumento do ventrículo direito, um aumento do ato direito, mesmo, e essa PSAP elevada. E a ressonância deu como uma função ventricular direita preservada, né? Hipernormal até, 68. Perfeito. Eu acho que a gente precisa esclarecer realmente se existe esse diagnóstico, né? Porque é possível até que essa HP seja um HP pós-capilar, né? Por conta da miocardiopatia hipertrófica, um aumento de pressão capilar do átrio esquerdo. Então, a gente precisa definir realmente se existe essa drenagem anômala ou não. Certo. Acho que se aventou a hipótese é importante, né? Perfeito. Vamos continuar? Então, em relação ao desfecho final do caso, um pouquinho de atualizações. Na verdade, o doutor trouxe uma nova informação, né, que foram 2 novas, né, internações após. Em uma dessas internações, ela evoluiu com uma melhora significativa após o uso novamente de furosemida endovenosa. Recebeu alta ainda com alguns sinais de congestão, como turgência, edema de membros inferiores, e foi evoluindo com melhora conforme com o aumento progressivo de dose de furosemida. Atualmente em 120 miligramas, e durante também a evolução, ela evoluiu com piora de função renal, atualmente com uma creatinina de 1,8, mas já tendo chegado a valores de 2,3. E o doutor também atualizou a gente que ela não está em classe funcional 2, né? Está em classe funcional 3. Classe funcional 3, né, doutor Marcos? Exatamente. Aí agora a doutora Júlia vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tratamento invasivo na No cardiomiopatia. final, a gente discute qual seria a melhor abordagem, né? Todos voltam na melhor abordagem para essa paciente. Por favor, doutora Júlia. Bruno vai falar um pouquinho sobre a ablação com radiofrequência depois. Bom, boa tarde a todos. A gente vai fazer uma breve revisão agora dos possíveis tratamentos invasivos para cardiomiopatia hipertrófica. Bom, só situando todo mundo, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética autossômica dominante que altera genes que codificam as proteínas contratas do sarcômero cardíaco. Isso leva a uma alteração estrutural que, consequentemente, culmina com a hipertrofia. Quando a gente pensa em tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, inicialmente a gente visa alguns objetivos, que é basicamente identificar o grupo que tem maior risco de morte súbita, que é um dos grandes eventos que levam ao óbito desses pacientes, e, consequentemente, tentar aumentar a expectativa de vida deles e melhora da classe funcional. A primeira linha para o tratamento não invasivo gira em torno de uso de beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio não dihidropinidínicos e, quando disponível, disopiramida como uma segunda opção. Falar um pouquinho que agora nós estamos vivendo, antes do tratamento invasivo, uma fase muito interessante da cardiomiopatia hipertrófica, que são justamente os novos medicamentos, né, os inibidores da miosina, que surgem agora como o primeiro em classe para atuar especificamente sobre a miosina, tratando mal pela raiz, né? Então, realmente, antes a gente só tratar as consequências da hipertrofia, tentar diminuir o consumo, e agora a gente pode tratar especificamente a doença com um novo medicamento, que é o Mavacamten, né, que está brevemente estará disponível para os nossos pacientes. E falando como é que ele atua, vejam que na hipertrófica a gente tem uma ativação importante da miosina, né, com muitas pontes entre a miosina e a actina, e com isso a hipercontratilidade. O medicamento faz com que diminuam essas pontes, portanto, diminua a contratilidade, e a gente conseguiu observar em 2 estudos, fase 3, por favor, você passa aqui, então o estudo Explorer foi o primeiro, mostrando uma redução significativa do endpoint primário, que era a melhora de classe funcional e do consumo de oxigênio. E também, observem aqui, uma redução importante do gradiente. Então, o que a gente procura com a alcoolização septal, com o tratamento invasivo, é a redução do gradiente que o medicamento consegue sem invasão do paciente. Então, ainda nos próximos meses teremos disponível esse medicamento, talvez tirando muitos pacientes da fila de alcoolização, da fila da cirurgia, como o estudo Velo, que foi o segundo estudo, mostrou que muitos pacientes que estavam aguardando esses procedimentos deixou de ter indicação para fazê-los.
Bom, isso seria ótimo, porque a segunda opção para tratamento, quando a terapia farmacológica falha, seria a terapia invasiva, que também não é para todo mundo que a gente consegue indicar. Geralmente, a terapia invasiva ela vem como a última linha de tratamento em pacientes que têm um quadro obstrutivo, com um gradiente de ventrículo esquerdo mais do que 50 milímetros de mercúrio e uma frequência que já estavam bem beta-bloqueados, né? Então, ficaram refratários, bastante sintomáticos, mesmo com uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto e com sintomas recorrentes. Isso acontece em uma quantidade significativa dos pacientes, de 5 a 10% pelo menos dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica acabam desenvolvendo esse quadro refratário e acabam sendo indicados para terapia invasivas, que pode ser a miectomia septal ou uma ablação septal com álcool. Existe uma nova abordagem ainda, que é a ablação septal com radiofrequência, que é ainda mais recente e que está disponível em apenas alguns centros. Falando da miectomia septal, que seria a cirurgia de retirada de uma parte do septo interventricular, para tentar reduzir o tamanho dele e, consequentemente, melhorar um pouco alguns aspectos da qualidade de vida do paciente. As vantagens de fazer uma terapia dessa seria a opção de correção de outras comorbidades associadas, como no caso da paciente que a gente discutiu. Se realmente tivesse alguma via anômala para drenagem nas veias pulmonares, poderia fazer uma correção num tempo só da cirurgia, né? É uma cirurgia que, apesar de ser bastante invasiva, consegue ter uma taxa de menos de 5% ou até 1% de mortalidade nos centros que têm experiência. E aí entram centros que fazem bastante essa cirurgia, com profissional capacitado, mas realmente consegue ter uma baixa mortalidade. E a vantagem é que é um procedimento que a gente realiza há bastante tempo, então a gente tem bastante estudo de segmento desses pacientes a longo prazo. E a gente vê que em torno de 70% a 80% dos pacientes conseguem ter uma boa qualidade de vida. Também tem como vantagem que melhora imediatamente esse gradiente de pressão no VE, e parece que os melhores resultados dessas cirurgias são conseguidos em pacientes jovens, com menos de 50 anos, que ainda têm um átrio esquerdo menor, menos de 45 milímetros, na ausência de fibrilação atrial e sendo do sexo masculino. É claro que não é isento de complicações. A gente tem evidência de bloqueio atrioventricular, regurgitação aórtica e mesmo defeito septal secundário ao procedimento. Nossa outra opção, que foi tentada no caso dessa paciente, é a ablação septal com álcool. É um método não invasivo, então tem como uma grande vantagem tentar trazer menos comorbidades ao paciente, e é feito com a oclusão de um ramo septal da artéria coronária descendente anterior, que precisa de ser um ramo viável para poder fazer essa ablação. Como a gente viu no caso da paciente, a gente não conseguia por alterações anatômicas dela mesma. Traz também, por ser um método não invasivo, a possibilidade de intervenção em pacientes com risco cirúrgico alto, então pacientes que foram diagnosticados um pouco mais tardiamente, que já têm outras comorbidades associadas. É vantajoso a gente tentar essa ablação septal com álcool, mas, novamente, ela precisa de uma anatomia favorável. E é um procedimento que acaba sendo menos eficaz quando o septo já tem uma fibrose significativa ou mesmo seria tão hipertrofiado que a área que eu iria fazer a ablação iria acabar levando a uma área de infarto muito grande e poderia trazer resultados piores para o paciente. É uma técnica que foi desenvolvida mais recentemente, então a gente ainda carece um pouco de estudos a longo prazo para saber como os pacientes evoluíram e parece haver uma maior evidência de bloqueios atrioventriculares relacionados a essa técnica. Aqui as nossas duas principais diretrizes, a diretriz americana e a europeia, trazem como classe 1 de evidência a terapia nesses pacientes que são indicados, apesar do nível de evidência variar lá entre o C e o B. Mas é uma coisa que a gente realmente pratica bem e tem visto bons resultados. A grande dúvida que fica quando a gente encontra os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica é definir, então, qual vai ser o tratamento que eu vou escolher. Isso vai ser, acho que como quase tudo na medicina hoje, bem caso a caso. A gente precisa parar e estudar direitinho qual é a anatomia do paciente, quais sintomas que ele está trazendo, e quais são as outras comorbidades, e pesar qual dos dois
procedimentos poderiam ser mais eficazes naquele caso. A miectomia, talvez para pacientes mais jovens, pacientes que estão num lugar que eu possa fazer essa miectomia bem feita. A ablação para aqueles pacientes mais velhos, com outras comorbidades, e que eu quero evitar ser muito invasivo. E, bom, como as duas ainda a gente tem bastante dúvida ainda do que pode ser melhor para cada caso, a gente sempre vem desenvolvendo novas técnicas para poder trazer o melhor para os pacientes. Vamos falar um pouco agora com o Dr. Bruno sobre a ablação septal com radiofrequência, que é uma nova técnica que está sendo desenvolvida. Foto bonita, hein? Você faz, gentileza? Você apresenta melhor que eu aí. Essa aqui é uma série de casos, começou com o trabalho do Dr. Lawrence, na Alemanha. Ele fez uma descrição dos primeiros 10 casos com técnicas diferentes de ablação por radiofrequência. Ele usava catéter de radiofrequência e, guiado por mapa tridimensional, que a gente usa para ablação de fibrilação atrial ou de TV, ele fez uma lesão no septo inteiro, pela direita e pela esquerda, e em algumas situações só pela direita, outras só pela esquerda, transeptal e retroaórtica. Ele tentou descrever a fase inicial dessa experiência dele, com resultados bons. Qual que era o protocolo original? Ele tentava, após a ablação, tinha uma taxa de 25% de BAVT, e ele colocava CD em quase todo mundo pela lesão tecidual intensa que era feita da radiofrequência. Depois disso foram sendo desenvolvidas outras técnicas, e a gente começou aqui no Dante, inicialmente em 2017, com uma paciente pós-miectomia, sem um leito septal adequado, fez uma ablação por radiofrequência, guiado por ecocardiografia, e o sucesso foi muito bom. A paciente desceu de classe funcional 3 para classe funcional 1, gradiente médio ventricular de 140 caiu para 14, 10, e o paciente está ótimo. E daí surgiu, acho que é um dos trabalhos mais multidisciplinares do Dante, que na verdade envolve imagem, vários tipos de imagem, envolve miocárdio, envolve eco, envolve reabilitação. Todos os setores estão, imagem eu falo de eco e de tomografia e ressonância. Todos os setores estão bem envolvidos. Passo próximo. E basicamente é isso. A gente, guiado pelo eco transesofágico, a gente a sonda está bem visível em azul. A gente coloca um catéter no feixe de His, que é a seta verde. Esse catéter do feixe de His serve para marcar o sistema de condução, para a gente evitar a lesão muito próxima dele, e serve para simular aquele extra-estímulo que o Dr. Moisés mostrou, que é feito mecânico no catéter de hemodinâmica, que a gente consegue fazer de uma forma bem reprodutível com o catéter de eletrofísio. A gente pode programar, por exemplo, o intervalo entre um batimento e o outro de 300 milissegundos. Então, a gente pode reproduzir exatamente com aquele intervalo para fazer com que a pausa pós-extracistólica seja semelhante. E em vermelho, o catéter terapêutico, que nessa imagem rabiscada à direita da tela, o catéter terapêutico entra retroaórtico ou transeptal. Retroaórtico é a nossa via de preferência, porque consegue rebater com a parte que não queima do catéter o folheto anterior da mitral, ele protege o folheto anterior. A gente faz algumas aplicações no septo, no local onde tem o mosaico, a liase, e com a queda do gradiente, hiperrefringência ou hipocinesia local da aplicação, a gente se dá por satisfeito e retira o paciente de sala após isso. Pode passar o próximo. Esse aqui é o resultado da série inicial, que já foi publicada, no primeiro ano de segmento dos pacientes, com inicial, 3 meses após, 12 meses após. A gente usou 3 meses após com a ideia de realmente delimitar bem a cicatriz e o remodelamento. E a classe funcional dos pacientes pré e pós-ablação. Você passa mais um. Isso aqui são os gradientes provocados e com Valsalva em repouso deles. E em defesa desse último paciente, que é um pontinho fora da curva, na verdade é o segundo paciente. Ela foi a primeira tentativa num procedimento, nossa primeira tentativa fora aquele caso índice. Então, a gente fez uma aplicação, o gradiente caiu de 90 para 20 agudo, a gente decidiu esperar, continuou subindo, e como a gente não sabia exatamente qual era o efeito a longo prazo, a gente foi muito comedido. Ela recorreu, precisou ser feito um segundo procedimento, ela está bem agora. Você passa mais um, acho que é o último. Isso aqui é um comparativo dos realces da alcoolização, miectomia, tá? Uma falha de digitação aí, e ablação por radiofrequência. A ablação por radiofrequência faz uma lesão um pouco mais bem delimitada. O catéter de radiofrequência consegue fazer uma lesão de até 1 centímetro de profundidade. A gente pode titular isso com a intensidade da lesão.
Um ponto positivo da radiofrequência também é que você pode escolher exatamente o ponto que você quer. Hoje a gente já fez para pré-TAV, em alguns pacientes que tinham gradiente sequencial, intraventricular e de estenose, prevenção de ventrículo suicida, a gente entrou transeptal. Fizemos em 2 crianças que pós-cirúrgica, que tiveram gradiente residual ou recorrente, pós-membrana. E a grande maioria dos casos, ou é recorrência pós-alcoolização ou pós-miectomia, ou a grande maioria deles como primeira opção do serviço. Isso começou com uma tese de pós-doutorado e agora acho que se tornou assistencial. A gente está em torno de 62, 63 pacientes feitos com o protocolo daqui, e esse acompanhamento está sendo feito até pela Larissa, da seção de miocárdio também. Perfeito, agora a pergunta, né? Agora fica a grande pergunta, né? Qual a opção terapêutica que seria melhor no caso para essa paciente? Talvez a ablação com álcool, miectomia, ablação com radiofrequência, o mesmo Mavacam tem. Mas a ablação com álcool eu acho que já está fora da jogada, né? Já que ela não tem uma anatomia favorável para ela. A miectomia tem a questão da idade da paciente, né? Ela tem uma idade de 76 anos, é isso, né? Então, a paciente idosa, com risco cirúrgico alto, mas eu acho que o fato de ter ou não drenagem anômala pode ajudar a gente a tomar essa decisão. Não acha, Letícia, que se ela tiver uma drenagem anômala, até que seja responsável por essa sobrecarga de volume, talvez seja algo a ser considerado. Acho que tem que investigar se não tem realmente drenagem anômala, porque pode vir associada a CIA, seio venoso, né? E aí justificar o QPQS dela que era alto, não era? Tinha algum valor em algum exame de 2 ponto alguma coisa, né? Acho que se o eco esofágico for realizado, teria que ser com microbolhas para realmente tentar validar. E caso não consiga validar pelo esofágico, aí vai ter que lançar a mão do angiotomo, né, para conseguir definir melhor essas veias pulmonares. Agora, caso eu tenha aqui, ainda mais pela idade, né, a janela é limitada, mas as imagens transtorácicas eram muito boas. Eu acredito que o esofágico, né, consegue até definir. Caso ela vá para a miectomia, já com esse diagnóstico, tem que aí abordar tudo. Pelo fato de se tiver realmente CIA, seio venoso, mais chance de fazer arritmia, né, a longo prazo. Estranho estaria ela não estar fazendo ainda nenhum flutter, nenhuma FA aos 78 anos, né? Então, pode ser que não seja realmente uma drenagem anômala aí associada. Eu queria concordar com ela. Sim, fale, Mina. Eu tenho um pouquinho de receio do diagnóstico transesofágico, não do defeito de septo intratraqueal, porque isso é muito fácil de avaliar, vencer venoso superior. Mas se não for isso, a drenagem venosa anômala parcial, não é, numas câmaras direitas tão dilatadas, eu acho que o transesofágico pode falhar, se não houver a comunicação interatrial. Porque ele também depende um pouco não só de enxergar aquela veia exatamente drenando ali, mas dos parâmetros indiretos, que são hiperfluxo, petricuspídio, né, parâmetros que estão afetados, né, no caso dela, por condições hemodinâmicas diversas aí pela obstrução. Essa era a minha colocação. Eu queria direto para Tom. Mas eu tenho uma pergunta. Eu tive a felicidade de ser uma das pessoas que ajudou a revisar essa publicação de casuística de radiofrequência que vocês publicaram há pouco tempo no Arquivos, né? Foi ótimo para mim. E a minha pergunta é, não há limitação da altura do septo para o catéter de radiofrequência alcançar a região de interesse? E, de novo, nós estamos falando, né, de um septo que a gente quer que seja reduzido muito próximo à região supraórtica, né? Onde, idealmente, o cirurgião cavaria muito facilmente. Nós não conseguimos pelo alto, né? Então, a minha pergunta é se a radiofrequência alcança. Na verdade, nesse caso aqui, especificamente, o formato do septo, a gente acompanha com eco, esses procedimentos que o Bruno faz aqui, né? E a gente tem até brincado em relação à posição do catéter, às vezes ele faz um C, às vezes ele mergulha direto e faz um I, dependendo da localização desse aliasing. Nesse caso, que a aceleração é mais basal, né, um pouco mais alta, mas é mais basal,
fica até um pouco mais fácil da gente fazer o procedimento. Claro que se for lá perto da válvula aórtica não é factível, né? Mas ali fica até mais fácil. A gente costuma falar em sala que é um ombro que tem ali no septo. Quando é no ombro é mais fácil. O catéter entra pela válvula aórtica, o Bruno pode explicar melhor, ele vem pela retroaórtico, faz uma curva dentro do VE e ele deita em cima da região de interesse para fazer a ablação. Quando é mais médio apical, fica um pouco mais difícil. Não porque o catéter não chega, o Bruno consegue colocar o catéter, mas às vezes o eco não tem essa visibilidade. Então, médio basal desses gradientes médio ventriculares ficam até mais fáceis de a gente encontrar. Outros problemas que a gente tem algumas cordas, aqueles strands, tendíneos, aórticos também pode ter dificuldade de passar o catéter. Muitas bandas musculares dentro do ventrículo esquerdo também podem atrapalhar. E essa calcificação na válvula mitral tem causado um certo problema para a gente no transesofágico, porque o som, né, viria de cima, digamos, do átrio esquerdo, a gente não consegue ver bem o ventrículo. Para resumir, nesse caso, eu acho que seria até mais fácil a posição onde está. E um outro ponto positivo é que tem uma retração. Comentar, Edilei? Sim, Marcos, você que vai decidir. Então, eu agradeço. A discussão está muito interessante. De fato, vários aspectos do caso foram abordados de forma muito clara. E eu queria dividir com vocês uma visão da paciente em si e de que ponto que a gente está. Porque, de fato, quando surgiu no laudo da ressonância esse relato no laudo, né, e tem algumas imagens que sugerem isso, de fato, mostram veias pulmonares mais altas drenando anormalmente, ele me explicou um pouquinho melhor a clínica da paciente, que de fato ela tem um componente de esquerda direita que eu acho um pouco exagerado com o quadro de hipertrófia. Nossa, isso é uma coisa um pouco sutil, né? Um pouco subjetivo, mas ela também me explicou um pouco por que a hipertensão pulmonar dela estava tão acentuada. E aí, quando a gente pensa nisso, por que a gente aqui em Ribeirão acabou não progredindo de maneira muito insistente em documentar melhor e pensar mais nessa drenagem? Eu acho que se a gente não tiver um procedimento prévio aliviando o coração esquerdo, melhorando o desempenho do VE e aliviando a IC esquerda dessa paciente, eu acho que fechar essa drenagem anômala que está indo para o lado direito, que na verdade funciona como um desagüe de volemia para o lado direito, se a gente fechasse hoje essa drenagem anômala, eu acho que essa sobrecarga de volume que resultaria para dentro do ventrículo esquerdo, eu não sei o resultado final disso, não seria uma piora clínica grave dessa paciente. Eu fiz até um paralelo com aqueles dispositivos que hoje a gente vê aí, uns procedimentos em relação a CFEP, de abrir uma comunicação interatrial para tirar volume do ato esquerdo e jogar para o ato direito, com uma maneira de descomprimir, diminuir um pouco a congestão e a pressão no território do coração esquerdo. Então, na minha cabeça, a condição desse caso para obter algum alívio para o paciente passaria primeiro numa tentativa que não fosse uma cirurgia de peito aberto, porque eu acho que ela tem 78 anos, já é frágil, o rim dela, né? E eu acho que essa paciente tem um score alto, eu não sei se eu acho que o risco cirúrgico dela é bastante elevado. Foi a nossa impressão aqui na discussão do Heart Team, falando com o nosso cirurgião também. Então a ideia seria tentar fazer algum procedimento com menor risco de complicação e mortalidade que pudesse aliviar o ventrículo esquerdo, para ver então, ao aliviar isso, a gente eventualmente a partir daí ter um olhar e tentar abordar, tranquilizar melhor e avaliar essa drenagem anômala para ver se isso é eventualmente abordável. Mas lembrando de novo que a paciente acho que tem um risco cirúrgico que é alto e ela tem uma certa refratariedade. Ela nunca foi apresentada formalmente a fazer um tratamento cirúrgico, mas eu acho que ela não vai aceitar algo assim. Mas isso ainda não foi pegado até lá. Então foi tentando trilhar esse caminho de abordar a primeira opção, uma tentativa de melhorar essa câmara esquerda, que a gente tentou fazer a equalização, infelizmente não foi adiante por a anatomia septal e a artéria septais inadequadas. Foi que aí que eu conversei com você, direito, se não podia fazer essa discussão que nós estamos tendo hoje para tentar fazer um tratamento alternativo de redução septal
independesse da anatomia coronariana, para fazer talvez em 2 tempos. Abordar primeiro a cardiopatia hipertrófica, que é obstrutiva bastante grave em repouso, para ver se isso tem algum alívio da obstrução e alívio da clínica, e no segundo tempo, ver se ela passaria a ser candidata a abordar ou investigar um pouco melhor essa drenagem anômala. Levar tudo para a cirurgia num tempo só, eu acho que a cirurgia ficaria muito grande, né? Eu acho que ela não toleraria algo desse vulto aí, se for fazer uma diafragmectomia mais uma abordagem da drenagem. Eu acho que nem seria aconselhável, eu não sei a repercussão final de fechar essa drenagem, tendo esse ventrículo ainda muito sobrecarregado por essa obstrução grave em repouso. Foi assim que a gente imaginou a condução do caso. Perfeito, Marcos. Perfeito. Eu acho que a primeira opção para ela do álcool já caiu por terra. A segunda da cirurgia, eu acho que também complicado, por ser uma idosa, frágil. Então, ficaríamos com as 2 opções, do mavacantem e da ablação com radiofrequência. O mavacantem não é realidade ainda, né? Então, eu acho que todo mundo preferiria um remedinho para ela do que qualquer procedimento invasivo. Então, Posso até perguntar, Edilei? Sim. Uhum. O mavacantem teria redução de contratilidade do ventrículo direito também. Será que seria um bom resultado clínico? Pois é. Ela tem uma função de VD tão boa, né? Eu acho que essa hipertensão pulmonar, sinceramente, para mim, eu acho que é decorrente da hipertrófica. Tem alguns subtipos de pacientes que fazem um HP importante, disfunção de VD, insuficiência cardíaca direita, inexplicavelmente. É como se fosse um HP meio exagerada diante da circunstância. Então, eu, sinceramente, acho que se a gente diminuir esse gradiente, essa hipertensão pulmonar vai melhorar e esse VD vai melhorar, minha opinião. Acho que ela não tem drenagem anômala, o Ibrahim também acha que não, mas temos que investigar. Mas alguns pacientes, especialmente hipertróficos, fazem um HP importante de disfunção de VD por conta da HP. Ela nem tem disfunção de VD, na verdade. Eu acho que é muito bom. O VD é muito bom, tem até uma fração de ejeção acima do normal. Acima do normal. Então, eu acho que seria uma opção bem interessante para essa paciente. Só um breve comentário aqui. O uso da tomografia, além de salientar a importância sobre o diagnóstico da drenagem e tudo, com o Bruno a gente ajudou também no planejamento de alguns pacientes pela tomografia, justamente para delimitar melhor a área de radiofrequência. Então, nesse sentido, um angiotomo também seria bem interessante, até para o planejamento pré, além como estabelecer o diagnóstico da drenagem também. Só isso. Perfeito, vamos encerrar. Bom, com isso a gente chega ao final. Marcos, você, além de ser um excelente companheiro de viagem, foi um excelente parceiro de reunião. Voltem sempre, eu acho que a ideia da nossa reunião é exatamente isso, não é ninguém bater o martelo sozinho, mas mostrar que é a união que chega no diagnóstico. Então, eu já agradeço muito a você, ao Moisés, a Nina, pela presença, que foi fantástico, né, Edileide? Agradecemos ao nosso pessoal de sempre estar aqui, a diretoria que está aqui em cima e a Edileide, que vai finalizar a sessão. Eu também agradeço a todos, acho que foi muito produtivo, achei o caso muito interessante, né? Acho que a gente tem que descartar ainda a drenagem anômala. Eu acho que a ablação com radiofrequência do Bruno, que a gente tem sido bem empolgado em levar à frente, eu acho que em alguns casos ela tem uma aplicabilidade bem importante. Eu acho que nos pacientes que têm o gradiente mais médio ventricular, ela é excelente. Eu acho que realmente cada vez mais cresce espaço para esse tipo de procedimento. Então, eu agradeço a presença de todos. Uma boa tarde. Obrigada, Marcos. Obrigada, Mina. Até logo, então. Muito obrigado. Tchau, tchau.